O Eric já falou, mas... Ah, tá, era isso. Era isso. Tá. Nossa, minha fotinha que eu tirei do... Então, vamos lá, gente. Bom dia a todos, né? Vamos começar, então, a apresentação. A primeira a apresentar é a Karine. Tudo bem, Karine? Então, são 5 minutos, tá, Karine? A gente vai ficar aqui, qualquer coisa a gente vai controlar o tempo aqui para você. Mas fica tranquila, que tá tudo bem, tá bom? Tanto faz. Então, a gente vai começar a contar o tempo, tudo bem? E aí eu vou te avisando quando falta. Já não deu para fugir. Isso aqui passo de cima é um laser. Tá bom. Pode? Bom dia a todos. Eu sou a Karine, sou aluna do 3º ano do curso de Medicina da Unesp de Botucatu. Estou aqui hoje representando o grupo composto pelo Luiz Felipe da Silva, também aluno do 3º ano da Faculdade de Medicina de Botucatu, o Vinícius Tadeu, responsável pela engenharia clínica do hospital, a professora Daniela Ponce, responsável pelo serviço de diálise do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, e a nossa professora e orientadora Karina Pavão, responsável pelo núcleo de hospitais sustentáveis. Nosso trabalho tem como tema o impacto do consumo de água em serviços de hemodiálise, uma proposta de redução da pegada hídrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Eu gostaria de começar provocando um pouco sobre a importância da água para todos os setores da nossa sociedade, né? Seja para a espécie humana, para a vida de todos os seres humanos e também para os outros setores, né? Agricultura, comércio. E o hospital é um dos setores que mais consomem água na nossa sociedade, principalmente serviços de diálise, né? E com o envelhecimento da população e o aumento de comorbidades como hipertensão e diabetes, existem mais pessoas necessitando de terapia de substituição renal. Por ser portadores de doenças renais crônicas, né? Nesse trabalho, o foco será no serviço de hemodiálise, visto que a hemodiálise prevalece em comparação com o tratamento de diálise peritoneal, que ainda é muito escasso. A hemodiálise ela é um tratamento vital, só que ela tem um grande consumo de água. O processo de purificação do sangue acontece através de osmose reversa, em que parte dessa água fica com as excretas nitrogenadas do paciente e, portanto, é biologicamente contaminado e não pode ser reutilizado, mas 40% dessa quantidade de água é o que a gente considera como água de rejeito, que, com base na literatura, pode ser reutilizado. O objetivo, então, do nosso trabalho é duplo, né? Tanto em mensurar o consumo hídrico e os respectivos impactos financeiros e ambientais do serviço de hemodiálise do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, como também determinar a viabilidade técnica e econômica do reuso dessa água de rejeito para outros fins. O estudo foi realizado em 3 fases. O grupo realizou o levantamento de dados de consumo por paciente em cada sessão de hemodiálise do hospital. Nos apoiamos na literatura para ver a viabilidade de reuso, para saber se essa água realmente pode ser reutilizada e casos onde já aconteceu isso. E analisamos também o impacto financeiro da economia que o hospital teria se essa água for reutilizada. Com base nisso, como resultado, temos que o setor de hemodiálise do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu atende, em média, 105 pacientes por dia. Em cada sessão do processo de hemodiálise,
40% do volume total da água utilizada é descartada como água de rejeito, o que representa 2,3 milhões de litros de água por ano, que é desperdiçado, né? E vale ressaltar aqui que 60%, como eu havia comentado no começo, 60% desse descarte é obrigatório porque está biologicamente contaminada. No entanto, os 40% poderia ser utilizado para fins menos nobres, como lavagem de calçada, uso em descarga e irrigações. Pensando, né, na desculpa... Pensando na desculpa de degradação ambiental ser a parte econômica, a gente pensou em trazer algum impacto econômico, né? O quanto seria economizado pelo hospital, que seria cerca de 63 mil por ano, né? Visto que o gasto com água do hospital é muito alto. Moço. Então, vimos que é viável, né, a utilização. Tem a questão sustentável, né, queria contribuir de forma direta e exigiria a necessidade de parceria de núcleo de sustentabilidade e engenharia clínica. Como conclusão, né, o rejeito é tecnicamente e economicamente viável, gera uma economia anual expressiva e fortaleceria o papel do Hospital das Clínicas como referência em sustentabilidade e gestão hídrica. É isso, obrigada. Alessandra, nós vamos seguindo e depois faz o debate no final, é isso? Pode ser? Melhor, né? Senão vai consumir muito tempo. Então, assim, se alguém tiver pergunta para Karine, no final a gente abre o debate. Pode ser? Todos apresentam? Senão vai prejudicando os próximos, né? No tempo, tá bom? Parabéns, Karine, muito bom. Então, próximo, Leopoldo, tá? Então, mesma coisa, Leopoldo, eu vou estar aqui cronometrando e te mostrando. Perdão, eu não falei para a Karine, quando eu mostrar 2 minutos, é que faltam 2 minutos. Tá bom? Bom dia a todos. Karine, também sou de Botucatu, minha formação foi lá. Excelente faculdade, tenho saudades. Bem, bom dia a todos. Sou Leopoldo Muniz, sou anestesiologista e vou apresentar um trabalho agora sobre a redução das emissões de óxido nitroso baseado em ciência da melhoria. Aqui são imagens da NASA que eu coloquei para exemplificar um pouquinho das mudanças climáticas que têm acontecido no nosso planeta. E o aquecimento global ele é uma realidade. E apesar de muitas iniciativas tentarem reduzir esse limite de temperatura até 1,5 graus, como o Acordo de Paris, isso ainda é muito frustrante porque essas metas não estão sendo cumpridas e a gente está muito aquém daquilo que a gente pode alcançar. Diante disso, a gente precisa voltar para a nossa assistência e realmente entender o que precisa ser feito. E eu, como anestesiologista, preciso falar desse inimigo silencioso, que é o gás do riso, o óxido nitroso. O óxido nitroso é utilizado há muito tempo em anestesia, é uma técnica secular utilizada para sedação e analgesia. Contudo, ela tem um uso irrestrito e, culturalmente, o anestesista foi formado para utilizar esse gás na sua prática anestésica. Contudo, ele destrói a camada de ozônio e ele é um dos principais gases do efeito estufa e 300 vezes mais potente do que o próprio dióxido de carbono. Interessante que antes de fazer esse trabalho, a gente fez uma pesquisa com os médicos para entender o perfil de utilização e o que eles pensavam. E somente 35% dos médicos, dos profissionais, sabiam dessa informação, que o tempo de degradação do óxido nitroso demora 114 anos. Uma anestesia que foi realizada na década de 70, ela continua a produzir impacto ambiental considerável. Diante disso, fizemos um projeto de melhoria em 2 grandes hospitais aqui de São Paulo, com mais de 2.500 anestesias mês, para reduzir em 75% as emissões de carbono pelo uso do óxido nitroso, limitado a 16 semanas de projeto. Esse projeto ele foi pautado primeiro numa análise de dados basal, de janeiro a junho de 24, na qual nós auditamos ao redor de 4.006 anestesias para verificar o consumo do óxido nitroso, para fazer um baseline do projeto, e na sequência nós trabalhamos com a intervenção, indicadores de processo, resultado e equilíbrio.
Esse aqui é o nosso diagrama direcionador, ele foi pautado em 2 grandes pilares. Primeiro, uma mudança de cultura, porque eu não acredito que uma decisão top-down realmente funcione em termos de mudar o mindset das pessoas para um pensamento mais sustentável. E o segundo foi uma questão de controle. Controle em sala operatória para garantir que os critérios elegíveis sejam utilizados para a utilização desse gás. Então, a gente fez todo um fluxo, esse projeto foi feito a muitas mãos, com a manutenção da rede de gases, apoio da equipe de anestesia e de enfermagem para garantir o controle adequado. Aqui só algumas imagens. O controle forte que a gente fez em sala operatória foi desconectar todos os aparelhos de anestesia da rede de óxido nitroso e só utilizar mediante os critérios acordados com toda a equipe assistencial ali naquele momento em sala operatória. Os nossos resultados foram bastante impactantes. A gente reduziu consideravelmente a proporção de anestesias que utilizaram óxido nitroso em 16 semanas, a duração da utilização também, porque ele não era utilizado só para a indústria anestésica, mas durante todo o ato operatório. A utilização de óxido nitroso em adultos, que é absolutamente dispensável, a gente conseguiu reduzir e zerar praticamente essa utilização. E o gráfico mais interessante aqui, mostrando o controle estatístico do processo, é justamente as emissões de carbono que foram absolutamente reduzidas a partir do momento que a gente fez esse projeto, e fazendo comparação aqui com o carro a combustão, a gente saiu de 615 quilômetros para 115 quilômetros, ou seja, uma redução absolutamente significativa e impactante, e, de fato, uma melhoria sustentável e duradoura. Então, além disso, os indicadores de equilíbrio, aquilo que a gente afeta com a nossa intervenção, que seriam eventos anestésicos e consumo de outros anestésicos, a gente não teve impacto, mas sim a gente reduziu custos consideravelmente. Então, a nossa conclusão é que houve redução de 82,5% das emissões de carbono e da utilização do óxido nitroso aqui no nosso ambiente operatório, e que essas medidas estruturadas multidisciplinares que mudem a mentalidade dos profissionais de saúde, ela deve ser incentivada e ela tem impacto tanto para o meio ambiente, para a saúde das pessoas e também para a redução do risco ocupacional no ambiente operatório. Não haverá futuro se a gente não mudar o nosso modelo atual, e eu convido vocês para pensar sobre isso. Obrigado. Então, vamos dar continuidade. A Joyce Assunção. Vamos lá, Joyce. Bom dia, gente. Meu nome é Joyce. Eu sou aluna de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal do Pará. E o meu trabalho é intitulado Sistema de Monitoramento de Efluentes e Tratamento de Águas Residuais para um Hospital Universitário, que é o hospital que fica dentro da faculdade, que é o Betina Ferro de Souza. Bom, o nosso trabalho foi pautado nas metas da Agenda Global de Hospitais Verdes e Saudáveis, principalmente a questão da água e dos resíduos. Primeiramente, quando a gente pensa e fala em resíduos hospitalares, eu acredito que o que vem primeiramente na nossa mente são os resíduos sólidos, aqueles resíduos que a gente tem em classificação, como os resíduos infecciosos, os pérfuro-cortantes, mas e os efluentes que a gente produz, que também são provenientes de um processo? Será que eles podem ser considerados um tipo de resíduo? E a resposta é sim, os efluentes hospitalares, eles podem ser considerados resíduos e eles devem ser tratados como tal, devem ter um tratamento adequado. Aqui na tabela ao lado, eu trouxe para vocês as principais características e diferenças entre um efluente doméstico e um efluente hospitalar. Dentro de casa, a gente vai produzir uma carga orgânica considerada moderada, que a gente vai ter a produção de fezes, urina, restos de alimentos, mas no hospital a gente vai ter isso e mais um pouco.
a gente vai ter acrescido de resíduos biológicos, acrescido de sangue, a nossa carga microbiológica vai ser totalmente diferente, a gente vai poder ter bactérias multiresistentes, vírus, além dos fármacos, que vão fazer uma diferença muito grande para o tratamento daquele efluente. Então, o objetivo do nosso trabalho foi trabalhar no nosso hospital a quantidade de efluente que era gerada ali, analisar esse efluente e, com base nisso, propor um sistema de tratamento que fosse adequado, já que na nossa região a gente não tem. A metodologia que a gente utilizou foi uma consulta bibliográfica, uma pesquisa de campo, mas principalmente o estudo da planta hidrossanitária do hospital e também o estabelecimento dos pontos de coleta. A gente conseguiu estabelecer apenas 3 pontos, por ser um hospital consideravelmente pequeno. A gente estabeleceu 2 pontos nas laterais do hospital, dentro das caixas de inspeção, e 1 ponto no Igarapé Sapucajuba. O Igarapé é um corpo hídrico pequeno. Por que a gente escolheu fazer um ponto ali? Porque, segundo as nossas suspeitas e durante a nossa consulta bibliográfica, pesquisa de campo, a gente conseguiu determinar que talvez fosse ali que aquele efluente estava sendo derramado, sem nenhum tratamento adequado. Então, a gente resolveu fazer um ponto de análise ali também. Aqui é o resultado das análises, e o que está em verde é tudo que está fora do padrão. Fora do padrão, segundo a legislação, tanto federal como também da nossa região. Aqui a gente tem o ponto 1 e o ponto 2, que são os pontos que foram feitos dentro do hospital. A gente tem, fora do padrão, DBO. A DBO, para quem não é da área, é a demanda bioquímica de oxigênio. Ela vai dizer o que para a gente? Aquele efluente tem uma carga orgânica alta, então ele precisa de um tratamento que seja adequado. Coliformes fecais. A gente tem muito coisas microbiológicas dentro desse efluente, que também precisa de um tratamento. A gente vai ter um risco sanitário muito alto. E a condutividade elétrica vai dizer para a gente que ali dentro vai ter uma variação de íons, ou seja, a gente vai ter uma alta carga de detergentes, reagentes químicos e entre outros materiais que a gente encontra dentro de um hospital. Aqui também a gente vai ter a variação do Igarapé, também os pontos de DBO e coliformes fecais. E, com base nisso, a gente propôs um sistema de tratamento de efluente. Inicialmente, a nossa proposta inicial era trabalhar com uma bacia de evapotranspiração, que é um sistema de tratamento ecológico. No entanto, isso não foi possível devido que, dentro do hospital, a gente produz uma carga de 54 a 60 mil litros de efluentes por dia. Então, não fica viável para um tratamento ecológico. E aí, o que surgiu para a gente? Durante o estudo da planta hidrossanitária, a gente descobriu que, na verdade, na época de construção do hospital, eles construíram, sim, uma estação de tratamento de efluente, que é o que está ali na imagem, um pequeno sistema. Só que, no entanto, a direção da faculdade e a direção do hospital não tinham conhecimento sobre essa estação, então a gente fez uma visita em loco e descobriu que essa estação foi, sim, construída, ela existe, no entanto, ela está abandonada e não está cumprindo o seu papel. Aqui ao lado é o Igarapé Sapucajuba, que eu mencionei para vocês. O correto seria o hospital produzir o efluente, passar por esse sistema e cair ali no Igarapé Sapucajuba sem causar nenhum impacto ambiental. Dessa forma, a nossa proposta viável foi propor, né, a reforma desse sistema que já existe. Aqui em amarelo a gente tem o hospital e ali em vermelho é onde fica a estação. A gente fez um orçamento juntamente com uma empresa de engenharia do estado do Pará, que seria apresentado para a gestão. Aqui tem as referências do nosso trabalho. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. E também quero fazer aqui uma chamada de atenção para vocês que dentro do hospital, quando a gente fala sobre sustentabilidade, o que vem em mente, principalmente quando a gente fala em engenharia ambiental, são a questão dos resíduos, mas a gente não pode esquecer que efluente também é um tipo de resíduo e deve ser tratado como tal, porque tem um impacto muito grande. Muito obrigada. Agora, dando continuidade, o Paulo. Bem, bom dia a todos.
Esse trabalho ele é parte de uma pesquisa de mestrado conduzido no Programa de Medicina Translacional da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, em que a gente trata o consumo e produção sustentável em hospital público especializado, os impactos de iniciativas de sustentabilidade no consumo de recursos e na geração de resíduos. E como autores, eu, Paulo Benedus Padron, e a professora a doutora Paula Zucchi, que não pôde estar aqui hoje com a gente. Desconfigurou ali, não sei porquê, mas, enfim, a introdução, aí, a revisão bibliográfica, então ela partiu daquilo que todos que estão aqui já estão acostumados a ouvir, que é a questão da pegada climática em saúde, que a incompatibilidade do desenvolvimento sustentável com os padrões de consumo existentes e a geração de resíduos, e os impactos ambientais do sistema de saúde, do consumo provenientes do consumo de energia e de recursos, do descarte inadequado, da produção de resíduos. Então, a partir desse preâmbulo introdutório, a gente tem aí as iniciativas também em sustentabilidade, que também são adotadas por boa parte dos hospitais, onde o enfoque, um deles, o principal, hospitais saudáveis, mas a gente tem outras iniciativas que a gente também considerou para esse estudo, que foram o relatório de sustentabilidade pelo GRI, Programa Green Kitchen, normas ISO, o Programa Brasileiro GHG e Protocolo. Então, qual foi o objetivo desse trabalho? Foi compreender a evolução do consumo de recursos, como água, energia elétrica, gás natural e gases medicinais, além da geração de resíduos, em função da influência da aplicação de iniciativas sustentáveis, aquelas iniciativas que eu comentei, como certificações ou pactos empresariais nessas variáveis. O método foi um estudo observacional, descritivo, retrospectivo de abordagem quantitativa. O local de estudo foi um hospital público especializado em transplantes no município de São Paulo, gerido por uma organização social de saúde, e o período de estudo foi de janeiro de 2012 a dezembro de 2023. As variáveis que foram consideradas para esse estudo foram, então, como eu comentei, o consumo de energia elétrica, de água, em metros cúbicos, gases medicinais, gás natural, o volume de resíduos comuns, resíduos infectantes, resíduos químicos, em função do número de leitos. E as iniciativas, aí, ano a ano, a gente considerou as iniciativas por ordem, por cronologia. Então, a primeira iniciativa em 2015, a adesão ao Desafio Saúde pelo Clima. Em 2016, essa instituição ela adotou a metodologia GHG Protocolo para o inventário de gases de efeito estufa, o programa Green Kitchen em 2018, o relatório de sustentabilidade, que também passou a ser adotado por essa instituição em 2018, a implantação do sistema de gestão integrado baseado nas normas ISO, o desafio resíduos do projeto Hospitais Saudáveis, em 2018, dezembro de 2018, dezembro de 2019, o desafio energia do projeto Hospitais Saudáveis e, mais recentemente, em 2021, a adesão à campanha Race to Zero. Então, o banco de dados de consumo foi tabulado em Excel, dessas variáveis, e foram analisados, foi feita análise descritiva em função do consumo por leito. E das questões éticas, as declarações e todos os termos foram cumpridos. E aí, como resultados, a gente teve, ao longo desse período, não dá para você dizer associar a cada iniciativa implementada, mas você teve a redução do consumo de água, energia elétrica, gás natural e dos gases medicinais, de oxigênio, nitrogênio e óxido nitroso. Da parte de resíduos, a redução da volumetria de resíduos infectantes, a tendência e a manutenção do mesmo, de um equilíbrio com resíduos comuns e resíduos químicos, uma evolução, um incremento, uma quantidade maior. Então, não vou passar gráfico a gráfico, também em função do tempo, mas a gente tem todos os gráficos para esse resumo. E em relação à discussão, essas métricas usadas por leito, parametrizadas por leito, elas estão bastante embasadas em literatura. As medidas de consumo podem ter sido, como eu disse, impactados por essas iniciativas, à medida que a gente vê as alterações ao longo do tempo. Porém, análises estatísticas, como eu disse, é uma pesquisa de mestrado, então tem outras partes. Análises estatísticas mais específicas podem estabelecer em qual grau e qual medida. E as medidas de consumo de energia elétrica e gases medicinais, e gás natural e resíduos, elas se encontram, dessa instituição estudada, se encontram
inseridas, enquadradas em métricas comuns, e aí nos níveis mais baixos que a gente consegue enxergar em literatura, que mostra que tem uma gestão sobre essas medidas. Então é isso. Obrigado. Nossa, 5 minutos é muito, né? Jalusa? Você? É porque nós somos uma dupla. Ó, como eu sou professora e ela é professora, para economizar o tempo, só ela vai falar. Porque ela vai gastar o tempo. Professora, é judiação, né, gente? É sofrido. Isso não é. Bom, bom dia a todos e a todas. Eu sou a professora Jalusa, né, e essa professora Miriam. Nós somos professoras da Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade Federal de Uberlândia. Né, estamos aqui num evento, né, de hospitais, mas nós estamos falando de gestão. Então, esse trabalho, ele é um dos resultados de um projeto sobre sustentabilidade e saúde, que o nosso grupo de pesquisa, né, que é o Grupo de Pesquisa de Desenvolvimento Regional Sustentável, desenvolveu aí, vem desenvolvendo desde 2003. Esse trabalho, ele foi um trabalho de iniciação científica, né, do edital da EBSER do ano passado, desenvolvido pelo aluno da Faculdade de Medicina, Adriano Bondesan, né, e orientados aí por mim, pela professora Miriam. Então, né, nosso grupo de pesquisa, ele vem desenvolvendo um trabalho sobre sustentabilidade e saúde, que é um dos nossos projetos, que aborda também outros projetos na temática de desenvolvimento regional sustentável. Esse projeto de sustentabilidade e saúde, ele teve início em 2023, quando nós reunimos aí um grupo de alunos, bolsistas de iniciação científica de diversas áreas, né, alunos da medicina, da administração, sistema de informação, psicologia, relações internacionais, para a gente poder desenvolver um trabalho baseado na agenda da Rede Global de Hospitais Saudáveis, né, dentro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. E então o diferencial aí desse projeto foi o projeto onde nós participamos dos 4 desafios, né, o ano passado, o desafio de compras, resíduos, energia e o desafio pelo clima. O ano passado, né, inclusive um dos projetos do inventário, nós ganhamos o Prêmio Amigo do Meio Ambiente e os outros projetos com as menções honrosas. Por que eu estou falando isso? Porque a partir desse projeto que nós desenvolvemos no HC, nós identificamos como fazer com que o hospital continue a participar dos desafios sem a presença desse grupo que foi pioneiro em desenvolver o projeto no hospital. Então, para isso, surgiu aí esse trabalho que foi elaborar protocolos de monitoramento para participação permanente do Hospital de Clínicas da UFO nos desafios da Agenda Global de Hospitais Verdes e Saudáveis. Então, quando iniciamos o projeto, né, participamos dos 4 desafios. O ano passado fomos o único hospital de Minas Gerais a completar os 4 desafios. E aí, como que a gente dá continuidade para aí sim, né, poder melhorar a governança sustentável do hospital e poder desenvolver ações que melhorem aí a gestão de resíduos, a gestão de compras, de eficiência energética, né? E então, e também buscar, porque o nosso objetivo é tentar automatizar a coleta de dados para preenchimento aí dos dados solicitados para os desafios. Então, para isso, a gente, né, precisávamos aí conhecer o processo, né, desenvolver esse trabalho. Agora, elaboramos os protocolos, né, que gerou aí um produto técnico tecnológico, né, que foi os protocolos, né, no formato aí de um PTT, onde tem a equipe de pesquisa. Por quê? Porque é um trabalho fruto de conhecimento científico, fruto de um grupo de pesquisa, né, baseado aí, né, com o formato de um manual de qualidade, onde ele vai aprimorando, né, incorporando as mudanças, né, feitas aí dos hospitais saudáveis, para a gente poder atualizar.
Então, esse é o formato do protocolo. Nós estamos em processo de solicitação da ficha catalográfica e do ISBN para poder outros, né, instituições também poder utilizar, adaptado a essas instituições. E aí, os próximos passos, né, porque o trabalho ainda continua, o nosso grupo de pesquisa, a intenção, com esses protocolos, e identificar a origem desses dados, é automatizar essa coleta de dados, criar uma cultura de responsabilidade ambiental nas instituições de saúde, e também, vamos apresentar daqui a pouco, ampliar a participação dos desafios para o Hospital Odontológico e o Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia. Então, esse ano, no ano de 2024, nós tivemos outro grupo de alunos de iniciação científica e nós desenvolvemos aí também, participamos dos 4 desafios no nosso Hospital Odontológico, né? E para o próximo ano, no Hospital Veterinário. E é isso. Muito obrigada. Nossa! Vamos dar continuidade à Lídia? Para ser mais rápido. Então, copiei aqui o trabalho da professora. Eu e Márcio Borges estamos aqui, que é Márcio da IBSER também. Está bloqueado? Alô? Tá bom? Estão me ouvindo? Então, vou apresentar sozinha. Não começou o tempo ainda, né? Por favor, que eu falo muito. Por favor. Pode começar, obrigada. Que bom ver a sala cheia. Aqui que eu passo, né? Muito bem. Então, esse trabalho é um trabalho de bastante orgulho para a gente. E aqui tem só uma pequena parcela, porque nós montamos, nós criamos, final do ano passado, início desse ano, uma comissão, um GT, um grupo técnico de trabalho socioambiental na rede. Então, envolve a IBSER sede e vários outros hospitais da rede, com pessoas pensando em como levar a sustentabilidade para o setor de hotelaria. Porque normalmente se fala no hospital como um todo, mas o que o setor de hotelaria tem para desenvolver sustentabilidade, além de resíduos? Resíduos já é muito bem consolidado, mas na parte da lavanderia, na parte da higiene, como pensar sustentável? Foi esse o nosso trabalho. Então, o objetivo seria fomentar as ações, a adoção de práticas sustentáveis nas hotelarias dos hospitais da rede, e um dos objetivos deste trabalho maior foi fazer um diagnóstico. O quão os nossos chefes... eu sou chefe da hotelaria agora, estou chefe da hotelaria do meu hospital. O quão os chefes de hotelaria tinham o conhecimento, tinham um entendimento sobre o que é sustentabilidade, né? Então, a gente aplicou esse diagnóstico e os resultados eles vão servir de base para a criação de um caderno de processos de práticas sustentáveis nas hotelarias hospitalares. Então, esse caderno, a IBSER já tem o caderno de hotelarias, é um caderno de práticas muito interessante, só que ainda não tinha o capítulo de sustentabilidade. Então, nós estamos tentando colocar aí essa prática. O método, já falei tudo, né? O método, então, foi a criação do grupo de trabalho sobre práticas socioambientais. Esse grupo, ele está aqui com a nossa querida Letícia, que ajudou muito a gente a se reunir uma vez por semana. Pensa, gente, as pessoas se reunindo uma vez por semana para tratar desse assunto. Então, foi bastante proveitoso, a gente evoluiu muito. Fizemos aí esse formulário baseado na Agenda Global Hospitais Verdes e Saudáveis, em outras práticas que nós desenvolvemos, na política ambiental da sede. Ele foi respondido por 100% dos 40 hospitais. Então, para a gente foi algo realmente muito interessante, porque a gente conseguiu adesão, né? E foi difícil, mas conseguimos. Aí nós divulgamos esse relatório para que as pessoas que responderam entendessem como estavam
né? Então, quando a gente responde um questionário, é muito interessante porque a gente vai pensando assim, nossa, nunca pensei nisso. Nossa, não tem ambulância? Que impacto a ambulância tem no meio ambiente? Então, as pessoas se perguntam, a partir do momento que respondem um questionário, o que pode ser mudado, né? 2 minutos. Desafio: diversidade estrutural e operacional dos hospitais da rede. Então, nós somos uma rede que tem hospitais em todas as regiões do Brasil. Então, a gente precisa ter entendimento sobre isso também, né? Aqui, deixa eu ver se veio. Olha que interessante. 4 hospitais da rede só trabalharam compostagem. Esse foi um outro trabalho que a gente está focando. Mas nós tivemos uma adesão maior em relação à parte educacional, mais na parte do resíduo do que em outros. Então, o que o pessoal precisa entender? Que a educação, a sensibilização ambiental, ela perpassa por todas as áreas, não somente de resíduos. Então, eu tenho que entender que, no meu contrato de lavanderia, as pessoas que estão trabalhando ali precisam se entender enquanto promotores de sustentabilidade, né? Foi só um resultado que eu passei, senão a gente ia ficar aqui meia hora. 1 minuto. Pontos positivos: atendimento à legislação. Todos os hospitais conseguem, sim, fazer um trabalho em relação às suas normas. A gestão adequada dos resíduos foi a mais top de todos os questionários. Todo mundo entendia, sabia e conhecia. E adoção de prática de reutilização e reciclagem. Então, isso, top 10. Agora, a gente precisa melhorar educação ambiental, incentivo à compostagem, redução de uso desnecessário de plástico. Gente, plástico é o calo de Aquiles dos hospitais. Por quê? A gente não vai nunca tirar o plástico que é pensando na segurança do paciente. Mas por que eu preciso embalar em 3 plásticos, né? Então, isso a gente vai pensar. E a regulamentação. Então, a partir do momento que a gente cobra, as pessoas vão se esforçar para fazer. Acabou. Aqui está o meu... Então, o modelo do nosso caderno, né? A gente já tem, a gente vai trabalhar em relação a isso para a sustentabilidade. E aqui mais uma foto, só para vocês terem uma ideia. E que isso leve a todas as nossas hotelarias essa dinâmica de pensar sustentável. Eu só coloquei os nomes aqui dos autores, que só podiam ter 6 autores, mas todos os outros que colaboraram. Muito obrigada. Obrigada. Agora a gente vai dar continuidade com a Amir. Amir? De novo, olha, tá vendo? De novo. Esse trabalho agora é específico do hospital odontológico. Com relação ao hospital odontológico, nas universidades, só existem duas universidades que têm o hospital odontológico, que é do Rio Grande do Sul e de Uberlândia. Tá, agora eu passo para a Jaluz. Bom, esse trabalho, né, sobre mudanças climáticas e saúde bucal também é fruto, é uma continuidade do projeto de sustentabilidade e saúde que nós levamos para o Hospital Odontológico, né? E foi também desenvolvido com o auxílio da Eva, que é a aluna de iniciação científica, o professor Carlos Soares, que é o diretor do Hospital Odontológico, Lorena, também, que é a nossa aluna do Programa de Pós-Graduação em Administração, e a Isadora, que é a aluna do Programa de Pós-Graduação em Odontologia. A questão, por que o hospital odontológico? Porque as questões ambientais e saúde também incluem a saúde bucal. As doenças orais, apesar de serem evitáveis, elas representam um fardo para o setor de saúde, né, pois o tratamento é caro e muitas vezes não está incluído na cobertura universal da saúde. As doenças orais afetam aí quase 3,5 milhões de pessoas em todo o mundo, que vivem, em sua maioria, em países que não dispõem de serviços suficientes para a prevenção aí e o tratamento de doenças. O nosso hospital, a gente tem orgulho de falar que é o único hospital odontológico com pronto-socorro 24 horas,
É um modelo de hospital-escola que integra ensino, pesquisa e extensão. Ele serve a comunidade, né, via SUS. E lá em Uberlândia nós temos o primeiro INCT de saúde oral e odontologia do Brasil. Então, tudo isso contribui, né, com a importância da gente levar essa questão dos hospitais saudáveis também para o hospital odontológico. É importante destacar que todo esse projeto que nós desenvolvemos via Faculdade de Gestão e Negócios, indo para a gestão de saúde, nós tivemos todo o comprometimento e o apoio da direção, tanto do Hospital de Clínicas, como o do Hospital Odontológico e também agora do Hospital Veterinário, que nós estamos lá. Como foi um trabalho aí de pesquisa, né? Foi feito uma pesquisa descritiva, qualitativa, utilizamos aí, né, os documentos disponibilizados pelo hospital. E aí, com a experiência que nós desenvolvemos no Hospital de Clínicas, né, da UFO, levamos para o Hospital Odontológico e hoje nós estamos aqui, né, porque nós completamos os 4 desafios da Agenda Global dos Hospitais Verdes e Saudáveis. Então, o desafio compras sustentáveis, o resíduos de energia e o inventário. Então, tanto do HC quanto do HO, o nosso grupo de pesquisa foi responsável pelo primeiro inventário de emissões de gases de efeito estufa dos hospitais, né? Então, eu acho que isso a gente leva essa consciência para os gestores dos hospitais, né? A partir do momento que a gente precisa coletar os dados, que a gente precisa de obter essas informações, né, com os servidores dos hospitais, com os professores, com a gestão, a gente consegue aí. Nós conseguimos criar uma sensibilização, então hoje, né, estão lá participando, né, do que foi feito, porque querendo ou não, né, os profissionais da área de saúde, os profissionais lá da Faculdade de Odontologia, eles têm aí as pesquisas e muitas vezes, né, não pensam com essa perspectiva da gestão de melhorar e como que isso impacta, né, o atendimento deles, né, e os processos de funcionamento do hospital. Então, hoje nós estamos aqui porque completamos os 4 desafios no Hospital Odontológico, né? E os passos: melhorar a governança, automatizar a coleta de dados, né? Ampliar aí e servir de referência e modelo, né? Para formar parcerias com outros hospitais universitários. Né? Então, eu acho que isso é importante, porque a partir do momento que a gente começa aí a dialogar com outras instituições de saúde, aí essa consciência, né, coletiva em relação ao problema, né, e a importância de melhorar essa estrutura de governança nas instituições de saúde. Outro passo também que nós estamos fazendo a partir desses desafios é o desenvolvimento, né, tomara que o ano que vem a gente esteja aqui para apresentar, desenvolvimento de um aplicativo, né, com aluno lá do sistema de informação, né, para registro dos resíduos, né, já pensando na automatização da coleta desses dados, né, no caso aí para gestão de resíduos. Então, desenvolver um aplicativo que seja integrado, que facilite esse processo aí de coleta de dados, a gente não dependa, né, de estar lá no departamento, né, perguntando para as pessoas, né, porque às vezes quando a gente chega assim, nossa, já vem mais serviço, né, mas não. Então, a gente está pensando, né, em como a gente melhorar esse processo de coleta de dados, para a gente ter aí os dados para melhorar a estrutura de governança e tomada de decisão. E agora o nosso próximo passo, que a gente já tem até um aluno de iniciação científica estudando, é pensar sobre os resíduos de hospitais veterinários. Porque eles usam anestésicos, tem os resíduos, e aí nessa iniciação científica, a gente vai pedir para ele fazer um comparativo entre o que é que se gasta e depois propor para o PHS abrir uma aba específica de saúde animal, né? Porque certamente são... então, por isso que a gente precisa desse comparativo para poder apresentar para o PHS, falar assim, é possível, não é PHS, é outra coisa. Então, por isso que a gente está pensando nisso aí. Já está em andamento isso aí também. Tá? Obrigada. Agora a gente vai dar continuidade com a Miriam. É a Miriam Thieme. Tem mais um trabalho? Já foi? Do Ami e da Miriam, foi?
Eu chamei o Amir. Desculpa, Amir? Não? O Amir não. Então, a Erivânia? Erivânia, você? Então, a Amir não. Bom dia a todos. A EBSER novamente aqui. Mais um trabalho da EBSER. Desafios e oportunidades na gestão ambiental de hospitais universitários federais. Um estudo de caso na rede EBSER. É como se fosse um trabalho um pouco maior do que o que Lídia apresentou. Parabéns, Lídia, pela sua apresentação. E a todos também. Os autores têm a Dayana Fonseca, que é chefe do Serviço de Gestão Estratégica. Tem eu, Erivânia Virtuoso, eu sou bióloga, trabalho na área da sustentabilidade na rede. Tem o João Teles, que é engenheiro de produção, e o Leandro Ambrósio, que é coordenador de estratégia e inovação corporativa na rede. Bom, sobre a EBSER, só um pouquinho para situar todos, é um estatal 100% dependente da União, está presente em 25 unidades da federação, 45 hospitais, e é responsável por 2% das compras públicas federais. São mais de 85 mil trabalhadores. Entre as estatais do Brasil, ela está no top 4, e mais de 9 mil leitos, 203 mil cirurgias por ano, 55 mil alunos de graduação, 8.500 residentes e 1.000 programas de residências. Sou eu que tenho que passar. Passou. Então, os nossos hospitais, eles operam aí continuamente, 24 horas por dia, os 365 dias por ano, gera muitos impactos, principalmente um consumo elevado de energia e água, somado aí a uma grande produção intensiva de resíduos e de efluentes, e para isso ele exige uma gestão ambiental bem estruturada e que tenha eficácia. Então, alinhada à Agenda 2030, a Constituição Federal, a EBSER ela adota uma postura proativa para minimizar esses impactos e integrando aí a sustentabilidade à sua estratégia organizacional. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar o desempenho da rede hospitalar por meio de um percentual de conformidade ambiental hospitalar que possa aprimorar a gestão ambiental da rede. Esse indicador ele permite mensurar o nível de conformidade dos hospitais com a política, com a nossa política ambiental instituída, oferecendo uma base sólida para a tomada de decisões e direcionamento de investimentos em sustentabilidade. A metodologia constituiu aí num questionário que a gente aplicou via Forms para todos os hospitais, um questionário de 114 itens, tinha 14 questões dicotômicas com respostas de sim ou não, para situar o hospital sobre a caracterização da sua infraestrutura, onde é que ele estava situado, se fazia parte da rede pública de esgoto, de água, distribuição de água, e mais 100 itens de questões de conformidade ambiental, baseada na nossa política, na Agenda 2030, nos ODS, aí, faltam 2 minutos. Essas 100 questões elas foram distribuídas em 8 áreas temáticas: resíduos, efluentes, água, energia, aspectos administrativos, prevenção e segurança. Depois foi calculado aplicando a fórmula ali do percentual de conformidade e no momento que a gente divulgou o diagnóstico, a gente também pediu evidência de alguns itens para a gente ter mais acurácia aí, mais verdade nessa evidência, porque a resposta era conforme e não conforme. E aí, se está conforme, vamos mostrar a evidência de que a gente faz, de que a gente tem isso no nosso hospital. Dos 45 hospitais da rede, 95% responderam aí, só 2 ficaram de fora dessas respostas, são hospitais novos, integrantes da rede, mas entende-se aí, porque eles ainda estavam chegando na rede e não houve tempo para que se organizassem para as respostas. Então, por área temática, o percentual de conformidade dos resíduos é o que está melhor na nossa rede, é o gerenciamento de resíduos. Como já foi falado aqui em outras apresentações,
como muitas questões da parte de resíduos, elas são baseadas na lei, tem uma conformidade legal, então os hospitais se preocupam muito em atender, até porque é obrigatório que se atenda. Então, foi o eixo temático que teve um maior percentual de conformidade hospitalar. E o percentual de gases de efeito estufa foi o que teve uma menor participação, a menor aderência dos hospitais para fazer os inventários de gases de efeito estufa, para fazer o controle dessas emissões em seus equipamentos. Então, isso ainda é incipiente na rede, precisa de mais atitude, mais ações para que isso seja implantado e mais aderência dos hospitais para isso, acordar para essa importância de fazer esse controle de emissões e o inventário de gases anual. Então, também, depois desse trabalho, meu tempo está esgotado, estou terminando já. De acordo com trabalhos, aí a gente pôde concluir aí as nossas oportunidades de melhorias. Então, atualização de documentos e licenças para ampliar a conformidade legal, criação de planos formais de gestão ambiental, avanço na elaboração de inventário de gases de efeito estufa e desenvolvimento de planos robustos aí para prevenção e respostas a emergências ambientais. Ainda, como recomendações estratégicas, a gente, para ampliar essa conformidade regulatória, recomenda que esse planejamento ele seja estruturado com definição de objetivos, metas e cronogramas, uso eficiente de recursos e desenvolvimento de competência das equipes técnicas, ampliação da transparência e dos mecanismos de controle e prestação de contas, incorporação da sustentabilidade aos processos decisórios à cultura organizacional. A gente espera que essas iniciativas tragam benefícios aí tangíveis para a saúde pública, a eficiência organizacional, a proteção do meio ambiente, além de posicionar a Rede EBSER como referência nacional em sustentabilidade ambiental hospitalar. E esperamos aqui estar no próximo ano trazendo os avanços desse trabalho que continua aí, passadas largas, aí a gente já melhorou bastante após a aplicação desse diagnóstico no final de 2024. Obrigada. Vamos dar continuidade com a Magda. Bom dia a todos. Vou apresentar para vocês um trabalho que parece que não tem a ver com a temática, mas tem bastante. É parte de um projeto de mestrado de administração. Eu sou enfermeira de formação e trabalho lá em Sorocaba, no PPGA, a acreditação e a qualidade na atenção primária em saúde. Aí, esse estudo, que é parte do meu projeto de mestrado, ele se propõe a fazer uma análise bibliométrica sobre a questão da acreditação, que nós sabemos que os projetos de acreditação eles incentivam e trazem como os requisitos bastante importantes a questão da sustentabilidade ambiental. Eu tenho o desafio de passar isso em 5 minutos para vocês, porque é um artigo, inclusive, que está sendo encaminhado para publicação. Espero que em breve vocês possam acompanhar ele na íntegra. Então, eu vou tentar passar rapidinho aqui, dentro do período estimado. Então, nós sabemos que a evolução... Deu uma desconfigurada aqui. Os conceitos de acreditação, sua evolução histórica está relacionado bastante à questão da JCI. Aqui no Brasil, a gente tem a questão da ONU a partir de 1998, em 1999, e com a ampliação da acreditação, que acaba sendo o nome forte da acreditação no Brasil ainda, a questão da Organização Nacional de Acreditação. Os objetivos, então, desse estudo foi analisar a evolução e o perfil da produção científica sobre acreditação, mapear quais são as obras mais influentes, os padrões de colaboração que contribuem para o crescimento científico nessa área e apontar as possíveis lacunas existentes para pesquisas futuras. Então, o método foi utilizado o protocolo PRISMA, a estratégia de busca também, trouxe bem rapidamente aqui para vocês, a gente acabou chegando no final com os critérios de inclusão e exclusão, com 92 artigos, e utilizamos o Voice Viewer para fazer o mapeamento da rede e conseguir identificar os clusters e os padrões de colaboração. Então, basicamente, algumas informações aqui do que foi levantado. A gente tem um padrão de colaboração bastante grande entre autores na Austrália.
que produzem bastante sobre acreditação, os principais periódicos também, o BMC, que é bastante conhecido, e a International Journal for Quality in Healthcare. Peço desculpas que depois eu percebi que a minha planilha aqui está ao contrário. A gente tem um crescimento da produção científica nessa área a partir de 2010. Tem uma pequena interrupção no período da pandemia, que a gente acredita que esteja relacionado ao período pandêmico. Ai, desculpa. Foi possível identificar alguns clusters, né, de colaboração na identificação dos autores e também quando a gente faz o cruzamento das palavras-chave identificadas nos artigos. E acho que o principal aqui é a gente pensar na questão dos resultados nas discussões. O que a gente observa, apesar da acreditação já ter pelo menos 20, 30 anos aí no mercado, o que a gente observa? Que a gente tem um predomínio dos estudos voltados para resultados clínicos, mas muito poucos resultados que fazem avaliação econômica e custo-benefício, custo-efetividade da acreditação. Então, isso foi um achado importante do estudo que a gente realizou. Então, existe a necessidade de sair dessa questão dos resultados clínicos e buscar algumas estratégias de pesquisa que consigam incluir essas dimensões econômicas, os contextos culturais e, principalmente, a questão de avaliar a diferença entre os países de média, baixa renda em relação aos países de alta renda. Isso também apareceu nos resultados. Aí as conclusões, né, que acho que é importante a gente caminhar já para essa finalização, que a acreditação em saúde é uma estratégia global para a melhoria da qualidade e ela influencia diretamente, né, a questão da sustentabilidade também. O estudo biométrico também se mostrou sendo bastante potente no sentido de mostrar e mapear como que isso está evoluindo, mas que a gente, no futuro desse campo, precisa ter perguntas mais integradas, pesquisas mais integradas, multicêntricas, e que possam fazer adaptação dos diferentes cenários culturais e econômicos também. Combinar métodos quantitativos e qualitativos para melhorar e sair dessa questão de só trabalhar com indicadores clínicos, e tornar a acreditação como uma ferramenta de melhoria concreta, então sustentável para pacientes, profissionais e gestores. A gente observou bastante falta de avaliação da questão da acreditação em relação aos profissionais de saúde. Existe uma deficiência muito grande de pesquisa nesse campo. É isso. Muito obrigada. Ficou... Amir chegou, não? Não. Todos que estavam aqui para apresentar nessa sala apresentaram, certo? Não ficou ninguém de fora? Tá bom. Então, a gente agradece muito aí todo o trabalho dos que apresentaram nessa sala. O desafio de falar em 5 minutos, trabalhos de muitos anos, eu sei que é difícil demais, mas assim, de ser uma forma, né, de que todos possam contar um pouquinho do seu trabalho, e aí a gente vai ter esses outros dias aqui também, um pode procurar o outro, né, na sua área de interesse. Então, o Javier vai fazer uma síntese aqui para nós, dos trabalhos, e aí a gente abre para as perguntas. Pode ser assim? Tá? Que a gente tem mais uns 20 minutos, é isso? Tá bom? Eu quantos tenho? Você? Vou cronometrar. eu já fiquei nervoso por ver tantos minutos que iam descontando. Bom, eu vou falar só muito concretamente em cada uma das falas que se deram, parabenizar a cada um dos palestrantes, porque é também um desafio inserir a pesquisa dentro do hospital. É umas dificuldades que se tem compreender não só a pesquisa clínica, que é o que a maioria dos comitês de ética, comitês de pesquisa, avaliam para fazer pesquisa dentro do hospital. Mas vocês mostraram essa possibilidade de ter uma pesquisa desde a abordagem de revisões de documental, também inserir pesquisa qualitativa, inserir pesquisa quantitativa. Eu acho que dentro dos retos que mais que retos, a possibilidade de inserir nos âmbitos metodológicos das pesquisas
a pesquisa de métodos mixtos. Sim, eu acho que em la gestão, e já estamos trabalhando em um núcleo de pesquisa de gestão no método mixto para a gestão de saúde, inserir esse método porque é preciso, né? Por exemplo, alguns tiveram que fazer sua própria ferramenta, sim? E como foi que foi validada essa ferramenta? Como foi avaliada essa ferramenta? Por exemplo, eu achei que o projeto onde se avaliou este novo protocolo, se pode fazer a validação da ferramenta. Já tem uma amostra grande em toda essa rede, não posso falar sempre, Red Herbert, a rede de hospitais Herzer, perdão. Desculpe. Sempre erro em como falar. Tá. Também essa possibilidade de melhorar o análise, achei legal a interação com outras disciplinas e também aqui na apresentação, alguns profissionais da saúde que não é fácil venir a falar novos conceitos e novas abordagens, por exemplo, para quem trabalhou anestesia, nefrologia, não é fácil trabalhá-lo. Também nos convidavam desde Paraná a falar não só resíduos, sino também uma visão integral. Todo o que está nos desafios. Essa visão integral requer diferentes formas ou jeitos de trabalhar, mas temos que falar com as outras pessoas, com as outras áreas, com as outras, inclusive falavam que já se tinha um trabalho avançado dentro de uma unidade e eles não sabiam. E isso é o que temos que romper essa limitante de poder não ser ilhas, solzinhos em cada uma das áreas, sino ter uma integração entre todos. Vou falar em cada uma se tenho tempo, né? Em cada uma das palestras. A primeira palestra essa boa experiência com outros países que têm. Por exemplo, eu fui a várias unidades de hemodiálise no México. Quando eu falava de a sustentabilidade e também eu falava do consumo de água, eles sim, consumimos água, mas não sabemos o que fazer. Não sabe, isso é de o futuro e vocês já lo estão trabalhando. Assim que aí tem muita possibilidade, sim. Pegando o gancho, para quem né, se interessa, também em outras áreas, na Inglaterra tem um centro que chama Center for Sustainable Healthcare. E eles têm vários modelos incríveis, assim, e é um dos precursores da nefrologia verde, do que eles chamam. Então, é muito interessante, tem muitos materiais, então dá para entrar na página deles e pegar, tá? De florestas terapêuticas, tem coisas incríveis, né? E também especializações sustentáveis. Sim. Assim que pós-graduação sustentáveis que estão inserindo para o setor de saúde. Enquanto a anestesiologia do consumo de óxido nitroso, é muito importante porque dentro de os quirófanos verdes está o reuso e também o consumo responsável de os gases efeito estufa que ninguém estava olhando, mas aqui é um espaço grande que eu se falo com um anestesiologista de outro país, ele não vai saber que isso tem uma pegada climática, assim que é muito importante. Em tratamento de águas residuais, a proposta participativa que eles trouxeram do sistema de tratamento é uma proposta que se pode
melhorar desde a pesquisa participativa, pesquisa acción participativa. Puede dar certo, puede mejorar esa propuesta de mejorar un sistema trabajado desde la construcción de todos, ¿sí? Porque todos tienen que estar envolvidos en ese trabajo, y como você falou, no todos tienen que falar lixo, ¿sí? Residuos, que es lo que más se fala, sino también de falar de toda esta integralidad. Un consumo sustentable también falaron das métricas de residuos. Eu quero compartilhar meu maestro, diretor, eu tenho vários maestros pessoais, espirituais, e dentro de os temas ambientais, el director del Consorcio Mundial de Residuos de PNUMA, Programa de Naciones Unidas para a Sustentabilidade. Se tem maestrado de residuos en América Latina. Están muito trabalhando Chile, Perú, Colômbia, México, mas en la Universidad Autónoma de México, UNAM, outro ano se tem encontro mundial de residuos que pode ser uma oportunidade de mostrar o trabalho que se tem. Sim, nesse maestrado não tem 10 ou 20 pessoas na turma. São 2, 3 pessoas, mas são pessoas que têm todo esse gerenciamento integral dos resíduos. O consumo responsável que você falou, assim que também é uma oportunidade, e parabenizar porque um trabalho de doutorado, ninguém vai pensar que um doutor vai fazer um TCC de resíduos. Pode melhorar, pode aumentar, pode seguir um postdoc, não sei. Depois, falaram da experiência de Uberlândia, e achei muito legal a proposta. Tem que seguir brigando com o projeto para gerar essa aba, e não só aba para cheiar de hospitais para os animais ou para odontologias, sino que eles sejam conscientes de agir ante os desafios e também visibilizar as ações de os desafios. Eu falava também agora com minha colega, que todo o que vocês estão mostrando agora tem que ser visível no mundo, tem que ser visível no Brasil, não só no seminário de hospitais saudáveis, sino a todas as pessoas responsáveis, aos pegadores de decisões, a los profissionais que estão na atenção direita do paciente, ao gestor, à gestão, a todos os planos tem que chegar o conhecimento. Não tem que ser fechado só para palestras ou para o jornal, sino também um conhecimento aberto. Assim que isso é o que gera a cultura da sustentabilidade, que a cultura da sustentabilidade não é nova. Sempre desde a gestão, desde a administração, se vem trabalhando, mas é complexo e é um processo de tempo gerar governança ou cultura da sustentabilidade. Como levar a uma emancipação dos profissionais do hospital para trabalhar por essa temática ambiental dentro do hospital, não seja só marketing verde, porque a vezes passa por isso, só marketing verde. Desculpa se estou muito longe, só que são muitas palestras. Também toda esta visão que se tem do Brasil da promoção da sustentabilidade ambiental em la rede EPSER, já falei bem, é que está aqui escrito. Essas duas pesquisas da rede têm que ser visíveis, porque não se tem um panorama do país na América Latina. Este primeiro rascunho de um panorama de sustentabilidade hospitalar no Brasil. Sim, se tem avanços, se tem mais de 350 participantes no projeto Hospitais Saudáveis, sim, se tem, pero uma pesquisa com uma visão geral do país, em os diferentes estados,
isso é o que vocês trouxeram aqui e tem que ser visível no mundo para que se possa replicar. Assim que é importante e essas também, essas ações semana a semana é o complexo. Eu entendo que um está atrapalhado com muitas atividades e fazer uma reunião para poder trabalhar um caderno de práticas sustentáveis é outro trabalho grande. Assim que parabenizo também essa boa ação. A app de resíduos, eu vou ligar com meu mentor, porque requer ser visível se já se tem um design dessa app ou se se requer melhorar essa app. Por exemplo, a semana passada estava falando de saúde planetária na UFP, em Niterói, e tem um núcleo de pesquisa muito importante, já tem mais de 40 aplicativos para sector saúde. E por que não trabalhar este aplicativo de resíduos, e não só resíduos, para o que falou a colega, de toda a gestão que se tem na sustentabilidade hospitalar. Os estudos de caso, como falaram, do projeto de la red, os estudos de caso, uma metodologia ótima, exploratória, descritiva, que pode ser ótima para outros hospitais. Fazer seu próprio estudo de caso com a metodologia de estudo de caso qualitativo. Sim? Pode aproveitar da experiência que compartilharam e, como já falei, se pode fazer a validação da ferramenta que vocês trouxeram com essas 8 dimensões. Muito importante não esquecer e seguir trabalhando para ter essa ferramenta. Depois se pode melhorar? Sim, se pode melhorar. Inclusive, muitas ferramentas que se têm na pesquisa de saúde, depois de 20 anos, se sigue melhorando. Eu gerei, de uma vez vou dar minha contribuição, generei uma ferramenta para avaliar as competências da sustentabilidade hospitalar em profissionais de enfermagem. Assim que, se vocês quiserem, podem avaliar em todos os hospitais ou em suas faculdades também. Mas se requer, esse é um dos desafios, ter ferramentas para avaliar, para fazer essa avaliação, essa auditoria, esse seguimento, esse controle que todos fazemos na gestão. ¿Sí? Ferramentas que sean validadas, que tengan validación de constructo, de conteúdo, ¿sí? Que se puedan ser replicables en otros contextos. Eso es importante dentro de esos desafíos. Y el análisis bibliométrico, también esas revisiones son muy importantes, ya para fechar, para gerar una mejoría do conhecimento, porque muitos de vocês têm experiência de muitos anos, mas a evidência temos que integrar e justaponer mais a realidade do contexto hospitalar ou do sistema de saúde onde você está, para falar de prática basada em evidência, não só expertise, sino também que seja uma prática basada em evidência. Essa triangulação de a experiência, a evidência que nos aqui trouxe a última palestrante e ao contexto, a realidade de onde estou pesquisando. Assim que com isso fecho e parabéns para todos em suas palestras e por compartilhar esse conhecimento que é muito importante. Obrigada, Javier, aí pela síntese de vários trabalhos, né? Enquanto nessa sala, né, nós estamos com 3 salas simultâneas, a dimensão, então, das áreas de atuação, né, dentro dessa linha aí. Então, queria abrir agora a palavra para vocês, de dúvidas, questões, se quiserem fazer alguma pergunta para algum dos autores que apresentaram. Por favor. Na hora que a pessoa falou sobre da hemodiálise, como é que
Como é que descarta atualmente? Ou vai para a rede pública? A água. Desculpa, esses 40% é eliminado, não tem reuso, mas já existem hospitais que têm. Acho que da USP Ribeirão, eles já fazem a reutilização da água. Eles têm um tanque separado para isso. Isso. A água é destinada, esses 40% é destinado para esses fins menos nobres, né? De lavar calçada e por aí vai. Né, que eu pensei que tem que fazer um plano de negócio para mostrar, além do mostrar o gasto lá financeiro, né, o quanto poderia ser financeiramente, precisava fazer um plano de negócio para readequação das instalações e tal. Talvez fazer um plano de negócio depois desse tem uma apresentação boa. É só isso que eu fiquei em dúvida, para poder adaptar lá. Aproveitem, pessoal, esse espaço. Não? Na verdade, é uma observação, né? A gente está falando sempre sobre o descarte dos resíduos, né? Que já é algo que a gente aborda e que a maioria tem o conhecimento sobre esse assunto. Mas como trabalhar a educação ambiental é difícil, né? Vou falar dos resíduos, que é uma coisa que eu observei aqui. A gente está num evento voltado para a sustentabilidade, onde a gente tem várias lixeiras com separação e todos os locais estão descartados errado. Isso porque é um evento com pessoas que entendem sobre o assunto, né? Imagine a gente que trabalha em hospitais com muitas pessoas leigas nesse assunto. E aí, aqui é uma coisa tão simples que é o resíduo que a gente já é taxativo, né? A gente fala todo o tempo sobre isso. Se isso ainda não acontece com a gente que entende sobre o assunto, imagine trazer as outras práticas que são importantes, como de água, de energia. A educação ambiental é muito difícil. É muito. Eu trabalho, né, com isso, dando palestra, orientando, às vezes cansativo. Acho que a pessoa já olha para a gente assim, lá vem ela de novo, chata, chata. Mas é porque eu não sei mais como a gente pode replicar isso. Eu queria ver se vocês têm alguma sugestão, se vocês enfrentam no dia a dia de vocês também, encontram essas dificuldades, observam essas práticas irregulares, né? Bom, posso... questões materiais, né? Então, são eu acho que esse resíduo chamou a atenção na frente agora no intervalo das trincheiras, quanto de fato é adequado, assim, isso em vários locais onde a gente vai. Muitas vezes não se observa a cadeia do começo ao fim. Então, Karina, não me sinto responsável pelo meu resíduo até o final dessa cadeia. Eu não penso nele, né? Então, eu descarto, porque ali na frente, bom, primeiro as especialistas são todos da mesma cor, então ele vai para o mesmo local, né? Então, olhar essa cadeia, ser um resíduo, por exemplo, no caso importante, qual vai ser o tratamento? Quem está fazendo esse tratamento? Qual a empresa que a gente está contratando? Saber como ela faz toda essa, ela tem a certificação do profissional, né? Por exemplo, os importantes. A gente sempre tem que pôr na balança.
Como a senhora comentou, lidar com o ser humano é muito complicado, né? Lá em frente à patologia, lá no hospital, que tem o coletor de cartelas de remédio. Tem de tudo no coletor, o pessoal joga casca de banana, papel, tudo, sabe? Então, acho que é ter muita paciência e entender que, por mais lento que seja, tá indo, sabe? Tá evoluindo. Eu gostaria de compartilhar uma angústia. Ultimamente a gente vem falando muito de segregação e a gente sabe das dificuldades de segregar dentro, principalmente de um serviço de saúde, né? Que as pessoas têm a cultura de achar que dentro do serviço de saúde tudo que eu gero é infectante. E a gente vem trabalhando isso há algum tempo. Só que eu gostaria de compartilhar e ver o que vocês me falam com relação a essa questão que está acontecendo atualmente. Você vai, trabalha a segregação, você chega num ponto que você consegue segregar e está tendo a falta de interesse do material segregado. Né? Onde você pega uma caixinha de Tetra Pak que está escrito reciclado e você segrega e no final ninguém quer essa caixinha. Então, nós estamos tendo essa dificuldade com relação ao encaminhamento desse material reciclado também. Pensando só no questionamento, né, na verdade, não no questionamento, né, na fala da Laiane, e aí eu penso um pouco mais né, um pouco mais, acho que talvez na raiz do problema, que eu acho que é a educação nas escolas. Eu acho que a gente poderia mudar muito a nossa visão se a gente tivesse uma cultura. Eu sou de Belém, onde vai ter a COP, mas eu já estou aqui em São Paulo há mais tempo do que em Belém, já moro aqui há 24 anos, e eu vou te dizer que a cultura de Belém não se recicla lixo. A gente não separa. A minha mãe só separa o lixo quando ela vem me visitar aqui em São Paulo. Então, eu espero realmente, de coração, que o que aconteça em Belém mude um pouco a mentalidade. É cultural, é cultura. Eu estou falando só do básico, gente, é o básico. A minha mãe não separa o lixo. E ela tem uma... que agora, né, com 24 anos, agora ela já sabe qual é o lixo que ela tem que fazer, que ela tem que colocar, ela tem que lavar. Mas lá em Belém ela volta e ela não faz isso, porque não tem uma coleta seletiva, não tem. Então, acho que assim... a gente parte muito, eu acho que, do básico. Como é que eu vou orientar uma pessoa que já está, né, já tem a sua opinião formada? Acho que é muito mais difícil. Se a gente fizer isso nas escolas, a minha filha, eu entendo que a minha filha que mora aqui em São Paulo, ela tem uma cultura diferente do que a minha sobrinha, que é a mesma idade, que mora em Belém. É triste, né? Mas é isso, né? É só uma angústia, né? Aí pensando num pouco que eu acho que é um pouco mais... A gente poderia ficar horas aqui debatendo isso, só para apimentar, mas nosso horário já... Mas a educação ambiental eu também questiono muito. Tudo bem, as crianças estão conscientes mais hoje que a gente, mas elas estão extremamente consumistas. Então, que tipo de educação ambiental é essa? Só para jogar o lixo no lugar certo, sendo que ela produz 10 vezes mais lixo do que eu produzia na idade dela? Né? Então, é bastante questionável. Né? A gente pode conversar depois? Não sei, quer colocar? Só para a gente ir fechando, mas eu me disponho, a gente bate um papo. Bom, enquanto a melhorar essa consciência, se tem as atitudes. As atitudes, todos temos atitudes, por isso estamos aqui. Mas o comportamento leva um tempo. E o comportamento dos profissionais que estão dentro do hospital requer um processo de treinamento, não só de uma indução, não só de uma fala, não só de uma palestra. Requer gerar uma estratégia de intervenção educativa que se mida o efeito da intervenção e que essa intervenção depois seja replicada em outras unidades ou em outros contextos do complexo hospitalar. Porque
normalmente as atividades de educação ambiental são boas, mas geram ou movimentam essa atitude ambiental, mas o comportamento sigue sendo o mesmo se o contexto político, se o contexto administrativo, se o contexto geral da gestão da instituição é ruim, ¿sí? Assim que isso tem que fazer também em los espaços de pesquisa, como gerar pesquisas a través de novas intervenções adaptadas a essas pessoas, técnicos, profissionais, especialistas, administrativos, e que isso gere o que estava falando as colegas agora, uma cultura de sustentabilidade ambiental hospitalar. Sim? É isso. Então, tá bom, agradecemos de novo todas as apresentações aqui, e isso nos enche de esperanças, né, de vários trabalhos incríveis que estão sendo feitos. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, né? Tá bom? Então, gratidão, a gente vai para o intervalo agora e a gente retorna às 14, é isso? Sugestão, vamos tirar uma foto? Vamos tentar tirar uma foto de todos?